Olá, pessoal dos sextos anos, bem-vindos a mais uma aula de História da nossa semana 3, que corresponde a 18 a 22 de maio, tá? A professora Luciana falando aqui com vocês. Espero que esse vídeo encontre todos bem, todos com saúde e também os seus familiares, ok? Vamos começar? Pessoal, para essa semana vocês vão assistir essa videoaula, ler o texto que eu preparei para vocês e este PDF com bastante atenção, tá bom? Se você tiver com o seu livro didático, você pode usá-lo, da página 64 a 67. Se não tiver, não tem problema, tá? Eu escaneei as páginas e coloquei no PDF, então é a mesma coisa. Depois de assistir a videoaula e ler tudo o que foi pedido, vocês vão elaborar um resumo no caderno, pode ser a caneta, tá? De 40 a 60 linhas e enviar a foto da atividade no meu WhatsApp, tá? Lembrando que está valendo de 0 a 2,5 pontos, né? A nota essa semana. Dúvidas, eu estou à disposição na quinta-feira, das 7 às 19, tá bom? O tema, pessoal, da nossa aula de hoje são os povos nativos do que é hoje o nosso Brasil, tá? Nativos porque já estavam morando aqui, já viviam aqui antes da chegada do europeu, dos portugueses, né, lá no ano de 1500. Como nós já vimos na aula passada, esses povos, eles chegaram aqui na América lá por volta de 13 a 11 mil antes de Cristo, né, pelas rotas lá de povoamento que nós estudamos. Pode ter sido pelo Estreito de Bering, pode ter sido pela teoria da Malaio-Polinésia, pode ter sido pela teoria do Oceano Pacífico, pode ter sido pelas três juntas, né? Como cientistas e historiadores ainda não conseguiram provar essas teorias, vamos ficar com as três, tá? Pois bem, o homem pré-histórico, ele chega na América, né? Ele vai caminhando, caçando, coletando, pescando, até que se estabelece, né, no que é hoje o Brasil, tá? Basicamente, esses povos viviam da caça e da coleta. Porém, à medida que eles iam se deslocando, eles encontravam, né, novas formas de plantar, de colher e de se organizar. Existem povos que plantavam mamão, por exemplo, outros povos que passaram a plantar amendoim. Então, cada povo nativo brasileiro que a gente estudar, ele encontrou uma forma diferente de organização, tá? Por volta do ano 11.000 a.C., pessoal, o nível dos oceanos, ele aumenta. Por quê? Porque a última era glacial acaba, né? O gelo derrete, então o nível dos oceanos aumenta. E os povos nativos do Brasil, principalmente o povo Tupi-Guarani, ele vai encontrar no oceano uma nova fonte de alimento. Ele passa a se alimentar de peixes, de crustáceos, de camarão, né? E os restos dessas conchas e desses crustáceos que eles iam comendo, eles iam depositando, né, até formar, né, os sambaquis, tá? Que é uma palavra de origem tupi-guarani, né, que é a língua dos nativos, dos povos nativos do litoral brasileiro, que significa monte de concha, tambaqui, monte de concha. Esses povos dos sambaquis, eles originalmente eram nômades, porque eles foram mudando de lugar até chegar nas praias, né, no litoral. E ao chegar nas praias, eles passaram a ser sedentários, porém sem praticar agricultura. Eles viviam fixamente ali na praia, né, no litoral, perto do oceano, sem praticar agricultura, se alimentando do que eles pescavam no mar, tá? Olha aqui um exemplo de sambaqui para vocês, ó. Tá vendo? É um vestígio arqueológico, tá? São montes bem grandes, parecem montanhas, não parece?
tá? Vamos lá. Existem sambaquis no Brasil, né, no litoral brasileiro, nos Estados Unidos, no Peru e no Chile. Eles são bem velhos, tá? Tem alguns com 8.000 anos de existência. Por que que eles são importantes fontes históricas, materiais? Conforme nós já estudamos lá as fontes históricas, os sambaquis, eles são fontes históricas materiais. Por quê? Porque lá tem registro de como o homem nativo do Brasil, lá na pré-história, se alimentava, realizava sepultamentos, registros de suas moradias, restos de alimento, né? Tudo esses vestígios faz com que os arqueólogos e historiadores consigam reconstruir a forma de vida do homem pré-histórico no Brasil, tá? Por isso que os sambaquis são importantes. Então vamos lá? Vamos recapitular? O sambaqui, pessoal, são montes de conchas, tá? Que existem em alguns lugares do litoral brasileiro. Essas conchas, a origem delas é que os povos nativos brasileiros, ao chegarem no litoral, foram se alimentando de conchas e crustáceos e foram depositando ali, né, até formarem essas montanhas, digamos assim, né, esses montes que receberam os nomes de sambaqui. Esses povos, eles viviam ali fixamente, passaram a viver fixamente no litoral, porém sem praticar agricultura. Eles passaram a ser sedentários sem praticar agricultura. Por quê? Porque eles não precisavam mais mudar de lugar para procurar alimento. Eles pegavam o alimento ali no oceano, não é verdade? Tá? Esse aqui é um exemplo, né, do sítio arqueológico que fica lá em São Raimundo Nonato, no Piauí, onde a arqueóloga Niede Guidon encontra alguns vestígios de fogueiras, né, que ela conseguiu datar de 33.000 anos atrás. Aí ela disse, então, que o homem chega à América há 33.000 anos. Porém, como ela não conseguiu provar essa teoria, tá? Algumas pessoas rebatem essa teoria dela, dizendo que esses restos de fogueira que ela encontrou nesse lugar pode ter sido restos de fogueira provocada por raios e não por ação humana, certo? Este lugar aqui, pessoal, em São Raimundo Nonato, no Piauí, ele se tornou patrimônio histórico da humanidade e possui mais de 1.000 sítios arqueológicos nessa região, tá? Ele é cheio de pinturas rupestres, é bastante rico em fontes históricas. Vamos falar um pouquinho de agricultura? Até agora eu disse para vocês, né, que os povos dos sambaquis, eles não praticavam agricultura. Então, quando que os nativos do Brasil começaram a praticar agricultura aqui no Brasil? Há 7.000 anos. Porém, não de forma efetiva, tá? De forma complementar à caça e à coleta e à pesca também, tá? Então, a agricultura no Brasil ela é mais jovem, digamos assim, que a agricultura nos outros lugares do planeta. Outro exemplo de povos nativos importantes, pessoal, são os povos que produziam cerâmica, tá? São conhecidos como culturas ceramistas. Temos um exemplo aqui à esquerda de vocês, dos povos Itarará, Taquara, tá? Com essa cerâmica encontrada na região sul, sudeste e centro-oeste, uma cerâmica de 2.000 anos. E outro exemplo é a cultura ceramista dos povos indígenas Una e Aratu Sapucaí, tá? Que foi encontrada hoje onde é a região centro-oeste. Ah, professora, mas por que esses povos construíam cerâmica? Para poder armazenar os grãos que eles colhiam, né? Após colher, tá bom? Então, uma cultura ceramista quer dizer que ela já conhecia a agricultura, porque ela plantava grãos como trigo, colhia esses grãos e armazenava dentro desses vasos cerâmicos, tá bom? A Amazônia, pessoal, ao contrário do que se pensa, né?
Ela é uma região que começou a ser povoada há mais de 11.000 anos, isso antes de Cristo. Essas sociedades na Amazônia, inicialmente também viviam da caça, pesca e coleta, e a agricultura lá se inicia por volta de 5.000 a.C., também de forma complementar. A agricultura ela vai ganhar importância na região da Amazônia somente por volta do ano 1000 a.C. Uma coisa interessante na Amazônia são os cacicados complexos, tá? Que eram grandes aldeias, tá? Onde tinha um líder. E esse líder, ele controlava tanto os recursos naturais como liderava as guerras. Então, nesses cacicados complexos, havia hierarquia social, ou seja, havia quem tinha mais importância que os outros, havia chefes, tá? Haviam líderes. Por que o cacicado complexo se diferencia dos outros povos indígenas brasileiros? Porque os outros povos não tinham hierarquia social. Dentro de uma aldeia, todo mundo era igual, tá? Mas lá na Amazônia, não. Nesse cacicado complexo, existia um líder que controlava as outras pessoas, controlava os recursos naturais, controlava a comida e mandava, né, nas outras pessoas da tribo. Então, esses eram os cacicados complexos, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre os povos nativos do Brasil, sobre os sambaquis, sobre as culturas ceramistas, o que eles produziam, sobre os povos nativos da Amazônia. Essa molinha é bem simples, tá? Só para a gente conhecer um pouquinho do que produzia e do que fazia os povos nativos do nosso país, do nosso território brasileiro, tá? Bons estudos, fiquem com Deus e até quinta-feira.